Pouca coisa é tão difícil quanto conhecer a verdade. Que não é um conhecer para os outros. Eu só conheço a verdade para mim. Para mim e em mim. Conhecer a verdade, para que eu seja libertado pela verdade, que é um processo de libertação interior, onde eu vou me enxergando, vou vendo a que eu estou preso, vou vendo e percebendo que a semelhança de um Gulliver, eu fui amarrado por milhões de linhas invisíveis, mesmo quando eu penso que estou solto. Estou preso a tanta coisa. Só que essa é uma visão que não se tem para fora, a gente só tem essa visão para dentro. Eu não existo fora, eu existo dentro. Fora você identifica presumibilidades minhas, expressões, uma certa cenografia que, por mais sincera e verdadeira que seja a pessoa, ainda não corresponde inteiramente ao ser. O grande trabalho da gente é fazer a nossa representação visível na história se tornar a mais correspondente possível ao nosso ser real, em nós mesmos, e não ao nosso self fantasiado, que é a nossa construção para consumo de terceiros. Então, Jesus é o único, absolutamente Ele. E para dentro e para fora não havia dicotomia. Todos nós dizemos, ai de mim, porque faço o que não quero. Ai de mim, porque mesmo sabendo que não deveria, eu acabo às vezes escorregando e consentindo com aquilo que eu abomino. Ai de mim, porque não há correspondência exata entre quem eu sou e o que eu represento exteriormente. O esforço de Paulo era confessadamente esse, para que ninguém veja, olhando para mim, nada além do que em mim vê e de mim ouve. O meu esforço é para alinhar esses seres, para que não haja nenhuma desproporção, para que do lado de fora ninguém queira me totemizar e assim me idolatrificar e perderem a possibilidade de eles mesmos se desenvolverem, crescendo na experiência pessoal de Deus nas suas vidas. Porque quem tem um ídolo não passa dele, fica do tamanho dele para sempre. Só crescem os que não têm ídolo. Os que têm ídolo estão já com o limite estabelecido. Já é o teto, né? Já tem um teto que não será transposto. Tem um teto. Só os seres sem ídolo crescem e crescem e crescem. E para diminuir essa distância cada vez mais, Caio, o que a gente precisa fazer do nosso eu interior e o que a gente passa para frente? Tem gente que tem um abismo. Na realidade, Braulio, tem gente que não tem nenhum interior, né? Ah. Infelizmente, eu não gosto de dizer isso, mas eu tenho que admitir. E tem gente que não tem um interior ainda. Tudo que acontece na vida daquela pessoa é só da cara para fora. Não há um interior. Ele não casou com a mulher da vida dele. Ele casou com uma mulher bonita, gostosa e socialmente apresentável. E que tem um histórico de não traição. Um currículo. É daqui para fora. Não teve nada para dentro. Ele frequenta um culto. Por quê? Porque é uma coisa aceitável. Faz bem, você não nota, não vê? Que as pessoas que mantêm um ritmo, um rito e uma continuidade desse tipo na vida tendem a ser socialmente mais bem-sucedidas? Então por isso eu frequento. Há de ter algo muito bom nisso. Então eu farei. Mas não tem nada para dentro.
Se você perguntar se ele crê em Jesus, ele crê. Ele crê em Jesus de acordo com a cultura do Ocidente da Terra, da sociedade judaico-cristã. Mas a pessoa de Jesus, o que Jesus ensinou, qualquer coisa que Jesus ensinou, ele deixará de lado para seguir o que o Novo Testamento do capitalismo diga ele, ou do socialismo, ou do centrismo, ou do militarismo, ou do nacionalismo, ou da xenofobia, porque Jesus é só uma representação sem caráter, que existe como um fantasma pairando esses outros nichos, esses sim, os verdadeiros deusezinhos da vida desses indivíduos que existem só da cara para fora. Então a maioria não tem nenhum interior. Não tem o que alinhar. Elas não têm sofrimento, elas no máximo são capazes de dor. Porque para você ter sofrimento, você precisa ter um interior. Dor não, dor basta você ter alguma coisa sensível. Um corpo serve. Isso, um dedão, serve. Um dente estragado, uma topada, um acidente de carro, um osso quebrado, você sente dor. Mas não necessariamente sofrimento. Para ter sofrimento, a pessoa tem que ter um interior. Senão, no máximo, ela sente dor. Se ela falir, ela vai ficar com vergonha, vai ficar zangada e ela vai dizer que tá puta, porque faliu. É o máximo que ela consegue sentir, porque ela não tem um interior. Ela só consegue medir a vida daqui para fora. Então o que acontece com um cara que faliu, que só vê a vida daqui para fora? Ele sente vergonha de ter falido. Ele fica se sentindo impotente por não poder realizar mais tudo que realizava antes e fica com um ódio de que o mercado tenha feito isso com ele. Ele não sabe bem de quem, mas ele vai odiar alguma coisa ou alguém, vai projetar para fora e vai dizer: vou transformar esse ódio na minha motivação para superar e voltar por cima. Mas essa falência não vai produzir nada de bom para ele, porque ele não tem um interior, ele não tem um lugar onde ele se quebrante, ele não tem um lugar onde ele veja para dentro, onde ele se pese, onde ele se avalie, ele se compreenda, ou ele se recuse, ele se critique, ou ele se julgue a si mesmo. Ele não tem. Então, como ele não tem esse lugar, ele não tem como crescer. Psiquicamente, espiritualmente, não tem. Ele divide a vida assim: quem tem e está podendo, está ótimo. Quem não tem e não está podendo, está ferrado. Ele não consegue ver que tem gente que tem e está podendo, e está oco, vazio e morrendo. E está ferrado. Está ferrado eternamente. E tem gente que não tem, não está podendo, mas está com uma expansão de alma, de paz extraordinária, abraçado com os verdadeiros tesouros da vida, mas essa pessoa não enxerga isso. Não é capaz. Porque nem interior ela tem. Tem muita gente vendo a gente aqui agora que está começando a ter um pocinho sendo escavado, porque chegou sem alma aqui. Está abrindo a embalagem. E quanto mais religioso o cara é e se fixa na crosta da religião, mais sem alma ele se torna, porque a existência passa a ser toda externa, como Jesus disse. É tudo sepulcro caiado. Meu Deus. Não tem nada profundo, não tem nada para dentro. Nada para dentro, só treva, escuridade e coisa nenhuma. Então, qual foi a sua pergunta? Foi a minha pergunta: como que a gente faz para diminuir esse gap, né, do que a gente tem por dentro e o que é representado? Aí você disse que tem gente que não tem nada por dentro. Você pegou aí? E como diminuir o gap é o que Jesus ensinou sobre segui-lo.
A única maneira de diminuir o gap é você botando em prática o que Jesus ensinou como um modo de viver. Aí vai diminuindo esse abismo, essa esquizofrenia, essa dicotomia, essa rachadura. Ela vai diminuindo. Você vai se tornando cada vez mais um ser uno. E o seu coração vai correspondendo à sua face, e a sua face cada vez mais correspondendo ao seu coração. E quanto mais isso se alinhe, maior é o poder. Maior é o poder. Porque o que liberta é a verdade, que é esse encontro. Quanto mais eu me submeto à verdade, quanto mais eu me submeto à luz, mais o poder de Deus se manifesta em mim. Porque as discrepâncias vão diminuindo, os não contatos vão acabando. Não é só um contato aqui, um outro ali, não. Você vai se tornando uma unidade. E o que daí decorre são os poderes do reino que vão desabrochando de dentro de você, o fruto da bondade, justiça e verdade começam a ser dados da tua vida. E isso é o maior sinal dessa unidade presente em ti. E como o teu rosto corresponde à tua alma e tua alma ao teu rosto, de modo que quem conhece a tua alma não vê nada diferente daquilo que viu na tua face. Esse é o ideal. É para aí que a gente tem que caminhar, dando fruto de verdade, justiça e bondade. Sim. Verdade, justiça e bondade. São os frutos da luz, é nisso que consiste a luz em nós. Então é isso, é seguindo o caminho do Evangelho, naquela estreiteza com Jesus, isso tudo vai virando uma realidade só, é um caminho, verdade e vida. Tem que andar por ele, tem que ser uma experiência de rendição à compreensão, à verdade, e de prática, porque é um caminho. Prática, em movimento na existência, em todos os aplicativos que a própria existência me fornece como realidades onde o Evangelho tem que ser praticado, vivido e aplicado. O Evangelho tem que ser praticado, vivido e aplicado em todos os ambientes que eu chamo de existência. Então eu não preciso criar cenários para a evangelização. A existência é o cenário. E se eu vou andando pela existência sem medo de ser, levando essa luz, eu vou esbarrando no cenário, assim como Jesus esbarrava no cenário à medida em que caminhava no Evangelho. Não tinha nenhum diretor de ação humano. Quem entende a evangelização como um evento fora de si, já perdeu. Já perdeu. Já perdeu. É, como se fosse só uma reunião numa praça. Já era, acabou. Já acabou. Já não entendeu. Não, e não vai entender nunca. E tudo que vai produzir são prosélitos. Nunca produzirá discípulos. Fantástico. Os que aderirem serão aderentes proselitistas. E não discípulos que vão compreendendo e se engajando. Pai, tão lindo. Faz uma diferença brutal, né? Brutal. Tão lindo isso. Mas e aí, Braulito? Ai, que felicidade ouvir isso. Amém. Ontem eu evangelizei tanto lá em casa. É mesmo? E não é um evento fora. E não é nada dentro complicado, de casa, né? Claro. Porque que lindo ontem isso. mesmo eu vim andando para acender as luzes noturnas aqui do jardim. Tá tudo escuro. E eu fiz uma colonoscopia ontem, então eu passei a tarde anestesiado lá, né? Dormindo, acordando, voltei para casa quase 6 da tarde.
E todo mundo sabe que eu adoro um soninho de anestesia, é uma delícia. Sim, você sabe. Aí voltei, gostoso, gostado. Vim acender uma luz de serviço aqui fora. Quando eu vim andando ali, pensando no amor de Deus, no privilégio de conhecê-lo, de conhecê-lo desse jeito que, por sua misericórdia, Ele me concedeu conhecê-lo. Claro. Que coisa linda a revelação desse Evangelho. E eu vinha com essa alegria, caminhando no escuro aqui, para acender aquela luz, para vir aqui ao painel mexendo nas outras. Quando eu levei um susto, brother. O que aconteceu, cara? Tinha aquela voz dentro de mim dizendo assim: me segue que eu ando contigo. Ei. Mas só que era uma maneira assim tão sem trovão, tão sem relâmpago. Sei. Tão sem grave. Tão sem evento, né? Tão sem nada disso. Era assim, quase casual. Casual. Um grande amigo me fazendo um pedido, assim, daquele tipo que só um amigo faz ao outro com liberdade. Uma meiguice. Me segue que eu ando contigo. O que significa isso para você, cara? Para mim tem tudo a ver com permanecer em mim, eu permanecerei em vós. É uma maneira mais simples ainda de, por exemplo, acabar com esse confronto, com essa belicosidade teológico-filosófica entre calvinistas e arminianos, entre os que defendem a soberania de Deus na eleição do indivíduo e os que defendem a liberdade do homem na escolha por Deus. Tudo isso é bobagem, porque nada disso existe em Deus. Deus está para além desse conflito. Esse conflito é um conflito de finitudes que não são pertinentes ao mistério absoluto, de modo que chega a ser patético e ridículo. Mas essa frase em si acaba com isso. Então Jesus disse: vem e segue-me. Vem e segue-me. É o convite dele. E ontem aquela voz em mim, que eu sei de quem era, dizia: me segue que eu ando contigo. Ou seja, é tão fácil, Caio. Porque eu vinha dando graças por tanta coisa boa. E ele só confirmou no meu coração, dizendo: me segue que eu ando contigo. Você está admirado de que é assim mesmo. Quanto mais você me seguir, mais eu vou andar contigo. Vai chegar, isso tudo fica tão misturado que deixa de ser um assunto. Você e eu nos tornamos um. Me segue, que eu ando contigo. Ah, que alegria. Eu não sabia disso, não. Eu tenho livros e livros, mensagens e mensagens, horas e horas ensinando isso, mas ontem foi diferente. Quando a voz se renova dentro de ti, tudo parece absolutamente novo, embora você possa dar aula daquilo até para anjos. Mas se renovou em você. Me segue, eu ando contigo. Busca harmonia com o meu olhar, com o meu interpretar, com o meu pensar, com o meu ser. Vai buscando essa harmonia. Come a minha carne, bebe o meu sangue, me absorve. E eu ando contigo. E você vai ver o que a minha presença em ti vai realizar sem você nem notar, como já acontece há tantos anos. Só vai aumentar, só vai aumentar. Só vai aumentar. Me segue, que eu ando contigo. Coisa maravilhosa pro coração. Delicioso.